Teatro Municipal suspende temporada de espetáculos por falta de verbas. Comissão de Saúde vai fiscalizar repasses para clínicas de diálise. E concessionárias de serviços essenciais serão obrigadas a informar em tempo real no caso de interrupção nos serviços. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A temporada de espetáculos no Teatro Municipal do Rio está adiada por tempo indeterminado por falta de verba. O corpo artístico acha que houve falha na administração dos recursos. Já a direção do teatro cobra mais investimentos em cultura no estado. A Comissão de Cultura da Alerj realizou uma audiência pública para discutir mais uma vez o repasse de verbas para o espetáculo Um Baile de Máscaras e a continuidade da temporada do Teatro Municipal, que está comprometida por falta de recursos financeiros. O espetáculo de balé Copélia, que seria realizado no primeiro semestre deste ano, foi adiado para setembro e novamente cancelado sem data de estreia. O corpo artístico do teatro critica a desvalorização da cultura por parte do Estado e a má administração dos recursos repassados, já que grande parte das verbas foram destinadas a um só espetáculo. Quando soubemos da programação para o Baile de Máscaras, para as 3 primeiras produções do ano, né, que o Baile de Máscaras era a segunda, e os valores que estavam juntos dessas produções, a gente falou, não faz sentido. Melhor guardar, gastar menos, pode até fazer o Baile de Máscaras, foi maravilhoso e tal, mas não pode ser com esses valores, alguma coisa tem que ser feita. Né? Então, assim, foi avisado antes. Desde o início do ano não havia um planejamento claro e muito menos um plano B, porque o planejamento pouco que existia era para uma realidade de que a crise tinha acabado e temos milhões e milhões à vontade. De 184 dias de trabalho no primeiro semestre de 2018, o corpo artístico do Teatro Municipal só trabalhou de fato 71. Isso é uma frustração para quem dedicou toda uma vida para conseguir entrar para o grupo e se prepara todos os dias para subir ao palco. Dançar para o bailarino é a sua segunda natureza, depois de ser gente. Então, não é uma segunda opção ser bailarino. Foi o que o bailarino, o artista, buscou a vida inteira. E no caso do Teatro Municipal, foi o sonho de toda a vida estar no Teatro Municipal. E uma vez que estamos no Teatro Municipal, porque assim, era a grande potência nacional da dança. Nós voltamos esse ano, 1º de fevereiro, a trabalhar, trabalhamos duros até agora e só fizemos uma temporada e 2 vezes a temporada Copélia foi cancelada por questões financeiras que está cometendo a fundação. Então isso é muito triste porque assim, existe uma descontinuidade da nossa carreira que a gente não tem como recuperar. O presidente do teatro, Fernando Bicudo, diz que o adiamento dos espetáculos tem como principal motivo uma nova resolução do TCE que altera as regras das produções artísticas. Diferente do que foi dito na última audiência, o presidente do teatro afirma que novos patrocinadores só poderão ajudar na temporada de 2019. Com as novas medidas que foram adotadas pelo Tribunal de Contas da União, que passou para o Tribunal de Contas do Estado, que passou para a Procuradoria, que nos passou, nós que já estávamos engessados, nós agora estamos sendo estrangulados. Né? E o Teatro Municipal, que já ia começar a Copélia, com tudo pronto, começamos a ensaiar e tudo mais, de repente tivemos que interromper o processo de toda a temporada até que nós nos adequemos às novas determinações que levam meses, né? Para a contratação de artistas. Os repasses começaram a sair em junho apenas, então nós tivemos que administrar essa crise também. Só para reparo e manutenção, o Teatro Municipal precisaria de 15 milhões de reais. O piso do palco do teatro, por exemplo, onde os grandes artistas se apresentam, está com buracos. Foi colocado um sobrepiso, que também está abalado, oferecendo grande risco aos artistas. A Comissão de Cultura da Alerj pediu que a administração do Teatro Municipal envie um relatório com os danos e a situação financeira do teatro para que este seja encaminhado à Comissão de Orçamento. Nós temos uma destinação maior de recursos
para a manutenção do teatro do que para produções. De 45 técnicos no palco, estamos reduzidos a 8, de 109 bailarinos, estamos reduzidos a 18, de 110 coristas, estamos reduzidos a 67, de 120 músicos, nós estamos reduzidos a 70. De acordo com a subsecretária da Política Fiscal da Secretaria de Fazenda, Josélia Castro, já foi repassado para o Teatro Municipal R$ 4.600.000. A administração do teatro confirma esse recebimento, mas diz que R$ 3.600.000 foram destinados a despesas e custeio, não restando quase nada para a produção. Para a Irane Codemo, a crise do Estado e os poucos recursos destinados ao teatro não são suficientes para justificar o baixo aproveitamento do corpo artístico. É muito importante deixar claro que a questão atual do teatro, o fato da gente estar na situação que a gente está hoje, não é um problema só da conjuntura, não é só um problema porque o tribunal não está dando, não permite mais que seja feito da forma como está sendo feito, mas é mais uma questão de gestão. Porque em 2016 a gente estava no auge da crise, com salários atrasados, e ainda assim realizamos muito, mas muito mais do que a gente realizou esse ano inteiro. Nós não trabalhamos nem 2 meses quase. E não porque nós não quisemos, nós estamos todo dia pedindo para ir ensaiar e trabalhar. Se você pega a nossa planilha de ensaio, tem interrogações. As chefias superiores não sabem o que a gente tem que fazer. Representantes do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro se comprometeram durante reunião do Serviço Disque Trânsito da Alerj em avaliar a possibilidade de elaboração de um termo de ajustamento de conduta para permitir a atuação das vans, mesmo após o dia 12 de setembro, fim do prazo determinado na licitação. O contrato de 5 anos, que já se estendeu por mais 5, vai acabar. E o novo processo licitatório, ainda sem previsão para ser firmado, pode abrir um intervalo, provocando o desemprego de 114 profissionais, entre permissionários e cobradores do Serviço de Transporte Alternativo no Estado. O diretor operacional do Detro, João Cassimiro, não garante a possibilidade de flexibilização, mas sinaliza que vai levar o pedido para a presidência do órgão. Em função até do trabalho que nós começamos em janeiro, não dá tempo hábil e a permissão vence agora dia 12 e, hipoteticamente, ela teria que parar, está desprovida de amparo legal. Mas, com certeza, já levamos, vamos ratificar desculpa com o presidente para que ele leve para o governador e que, junto com a Procuradoria-Geral do Estado, haja um caminho a ser prorrogado isso até o término da licitação, que eu acho que é viável. A denúncia de que os concursados do Detro estariam atuando em blitzes com abusos de autoridade foi levantada durante o encontro. João Cassimiro afirma que o departamento tem 90 fiscais treinados e autorizados a atuar, mas desconhece a situação. Peço que tragam as provas, o vídeo, ou fotografia, o nome do fiscal, ou região onde está, porque toda a fiscalização nossa, composta de 55 veículos, todo o estado do Rio, ela é chipada. Então, virá confirmar e esclarecer o que está havendo e vamos trazer o funcionário para prestar o esclarecimento, temos que ouvir o outro lado também. Apesar do Detro afirmar que trabalha no processo de acordo com a Lei 8666, que estabelece normas gerais sobre licitações, o advogado da Assessoria Jurídica dos Transportes Alternativos Intermunicipal e Municipal do Rio, Francisco Bezerra, rebate e diz que há uma brecha, inclusive já usada em São Paulo, que permite um contrato de emergência sob a alegação de serviço essencial. O que significa essencial? Significa que ele não pode ser interrompido. Então, como o Detro não está mostrando alternativa, não está dizendo se vai colocar empresas de ônibus e não vai fazer a licitação, portanto, ele poderia pegar a brecha da lei que diz que os contratos podem sofrer um contrato de emergência, uma única vez por 6 meses. Ele acrescenta ainda que outro problema é a aplicação arbitrária de multas aos permissionários. Nós, do permissionário do lado do jurídico, temos que provar. Como você vai provar? O depoimento do condutor. Então você fica numa situação muito complicada. Aí vem a próxima multa, é importante mencionar, ela é reincidente, 3 mil. Aí vem a outra multa, 6 mil. Aí vem a outra multa, 12 mil. E assim
sucessivamente. O Serviço Disque Trânsito firmou um acordo para montar uma equipe especial que vai apurar os casos de fiscalização irregular sobre os transportes complementar e alternativo. Os casos serão encaminhados aos órgãos competentes. Para solucionar outros impasses, como documentações e vistorias, a representante do Detran, Carla Monerá, disse que o órgão se coloca à disposição para minimizar as barreiras enfrentadas pelos profissionais ligados às vans do Estado. O Detran Presente é um produto do Detran no sentido de trazer agilidade. É uma grande força-tarefa onde todos os serviços de identificação civil, habilitação de condutor, tudo relacionado a veículos, também a JARE, também a parte de recursos de multa, tudo isso é oferecido de uma maneira geral a uma comunidade. No caso específico aqui do transporte alternativo, o que nos parece que seria adequado fazer um evento especialmente para atender, minimizando os riscos de irregularidades que vão levar certamente à ação de multas e aí fazendo com que esse bolo cresça cada vez mais. No dia D da diálise, dia 29 de agosto, a Comissão de Saúde da Alerj anunciou que vai fiscalizar os municípios que atrasam os repasses de recursos às clínicas de diálise particulares conveniadas ao SUS. Ao todo, 12 mil pacientes precisam de diálise no Rio de Janeiro, segundo dados da Secretaria de Saúde. Dos 92 municípios, apenas 1/3 oferece o tratamento. O atraso dos repasses destinados às clínicas de tratamento de diálise, que prestam serviços para o SUS, o fechamento de leitos de hospitais públicos e a falta de medicamentos foram questões abordadas durante a audiência pelo presidente da Associação dos Renais e Transplantados do Estado. A questão dos 150 pacientes que nós temos internados no estado do Rio de Janeiro, aguardando vaga para diálise, isso não vai ser resolvido rapidamente. Porque nós não temos teto financeiro, autorização do Ministério da Saúde para aumentar o teto da diálise para esses pacientes. Ou seja, esses pacientes não podem ser transferidos para a unidade de diálise porque o Ministério da Saúde não vai pagar. Então as pessoas ficam internadas 2, 3 meses, né, aguardando por uma vaga de diálise, ocupando um leito que poderia ser de alguém que está lá na emergência, lá, as emergências não superlotadas, com pessoas deitadas pelo chão, e essa pessoa está ocupando o leito. E o custo leito é muito mais caro do que o custo de uma sessão de hemodiálise. 85% dos pacientes que precisam de tratamento nas clínicas privadas que prestam serviços ao Estado são encaminhados pelo SUS. Somente no Rio, mais de 120 pacientes aguardam internados para receber o tratamento. Em Campos dos Goitacazes, o número de pacientes na fila aumenta para 135. Nós temos aí 12 mil pacientes fazendo diálise no estado do Rio de Janeiro, muitas clínicas em situação precária por conta dos municípios que não fazem o repasse em dia. O repasse é feito do Ministério da Saúde. Imediatamente, quando a produção é levada para o Ministério, ele faz o repasse. E os municípios ficam 2, 3, 4 meses atrasando esses recursos. O que acontece? O gestor da unidade de diálise precisa pagar funcionários, precisa adquirir produtos, e ele fica inadimplente com os fornecedores. O que ele faz? Procura outro fornecedor. E geralmente esse fornecedor é de material de qualidade inferior. Mais uma vez o paciente fica sacrificado. Como nós temos em torno de 90 municípios no Rio, somente 1/3 deles é atendido por clínica de diálise. Deveríamos ter núcleos centralizadores para onde esses pacientes, e a diálise peritoneal se presta muito para isso. Então o estado do Rio, ele nada mais é do que geograficamente, demograficamente, ele é uma amostra pequena do que acontece no Brasil. O superintendente de Atenção Especializada, Controle e Avaliação da Secretaria Estadual de Saúde disse que a Secretaria está atuando para resolver a crise no tratamento de diálise do Estado. A Secretaria tem se empenhado em acertar o recurso financeiro junto com o Ministério da Saúde para que não haja desassistência das clínicas e dos municípios. A gente está procurando incentivar a abertura de novas vagas dentro das clínicas existentes para que acabe a fila dentro dos hospitais, isso em todas as regiões do estado. Uma comitiva do Parlamento de Israel visitou o Palácio Tiradentes nesta quarta para conhecer um pouco do funcionamento da Assembleia Legislativa do Rio. Eles foram recebidos pelo diretor-geral da Alerj, José Geraldo Machado, e logo foram convidados a fazer uma visita guiada pelo prédio. Conhecer o plenário Barbosa Lima Sobrinho,
a biblioteca e percorrer os corredores do parlamento. O objetivo da visita era saber a respeito da estrutura administrativa, acessibilidade e do empoderamento da mulher na política. Depois, o grupo assistiu uma apresentação que trazia detalhes da reforma do prédio, que será a nova sede da Alerj. É sempre bom que alguém de fora venha e que a gente possa mostrar a maneira como é feita, a oportunidade de demonstrar a clareza como as coisas têm sido feitas e uma visitação pública que eles possam levar uma imagem boa do nosso parlamento e dos funcionários que aqui trabalham e também pelo avanço que estamos buscando com uma modernidade de um novo edifício, onde tivemos o orgulho de dizer que estamos cuidando da sustentabilidade e da acessibilidade. Em outra apresentação, eles puderam ver números e estatísticas da atuação feminina na política fluminense. 11,5% dos parlamentares estaduais são mulheres e 38,3% dos cargos de chefia e coordenação na Alerj são ocupados por pessoas do sexo feminino. Poder olhar para a estrutura da Alerj e perceber que a gente tem números bastante interessantes, foi um exercício bacana que a gente pôde apresentar aqui para a comitiva israelense. Eles têm uma curiosidade sobre esse assunto, lá eles já conseguiram avançar bastante nesse equilíbrio entre servidoras mulheres e homens. Os homens, na verdade, têm que brigar pelas vagas, porque quando você olha competências, formação, etc., as mulheres estão à frente. E o que a gente percebe no Brasil é que esse quadro também é muito semelhante. It's very important for us to learn from experience from other parliaments, as well as maybe other parliaments learn from our experience. Very impressed from this building, this historic building. We actually are going to the same challenges we extending our building. It's very important for us to see and to learn from your experience. Nesta quarta-feira, os parlamentares aprovaram o projeto dos deputados Luiz Paulo e Cidinha Campos, que obriga as concessionárias de serviços públicos essenciais a informarem em tempo real sobre a interrupção do fornecimento. Essa comunicação deve ser feita em todos os meios disponíveis, inclusive as redes sociais. O governo do estado pode ser obrigado a tomar medidas para evitar casos de anemia por falta de ferro em crianças. A ideia é que o leite servido nas escolas da rede pública seja acrescido de ferro elementar. A proposta do deputado Benedito Alves foi aprovada e segue para análise do governador. O deputado Zito quer instituir o exame toxicológico periódico anual para todos os servidores públicos estaduais. Os servidores que se recusarem a fazer o exame serão responsabilizados disciplinar e criminalmente. Em caso de resultado positivo, o servidor será encaminhado para tratamento até a sua recuperação e não poderá exercer suas atividades neste período. O projeto recebeu 10 emendas e retorna às comissões técnicas. O Rio de Janeiro pode ter um programa de prevenção, revitalização, tombamento e desapropriação de campos de futebol de várzea. O objetivo é identificar e preservar esses espaços com valor histórico e cultural em áreas carentes. A proposta do deputado Zaqueu Teixeira recebeu uma emenda. Cães e gatos podem ter que ser registrados no órgão responsável da Secretaria de Saúde do Estado. Os animais deverão ser identificados preferencialmente por microchips. E os proprietários receberão carteirinhas com os dados do bicho e do dono que servirão como registro geral do animal. O objetivo é garantir o controle de crescimento da população canina e felina. O texto do deputado Paulo Ramos foi aprovado em primeira e retorna à pauta em segunda discussão. A deputada Marta Rocha quer obrigar que parques de diversões sejam obrigados a instalarem o dispositivo de segurança trava-quedas retrátil em todos os brinquedos que já fazem uso de travas. O trava-queda retrátil é um dispositivo que garante mais segurança a equipamentos de alta velocidade e altura. A matéria foi aprovada em segunda discussão e pode virar lei. Já o deputado Bruno Dauaire quer criar no Estado a Política Estadual de Desenvolvimento Rural e de Produção Sustentável de Orgânicos. A ideia é criar mecanismos para auxiliar os produtores rurais a aumentar a produção de orgânicos e levar alimentos mais saudáveis à população. A matéria foi aprovada em primeira discussão
e precisa passar mais uma vez pelo plenário. O governo do estado pode ter que divulgar após o fim de cada bimestre o relatório com a arrecadação de ICMS do bimestre anterior. O texto deve trazer, além do valor arrecadado, a quantidade de mercadorias comercializadas. O relatório ficará disponível no site da Secretaria Estadual de Fazenda. O projeto do deputado Wagner Montes foi aprovado. Os responsáveis pela organização de eventos devem ter que apresentar a certidão de anotação de responsabilidade técnica emitida pelo Conselho Regional de Medicina, além de certidão que é emitida pelo Conselho Regional de Enfermagem, no caso de eventos com mais de 1.000 pessoas. A proposta da deputada enfermeira Rejane foi aprovada em primeira discussão e precisa voltar à pauta para mais uma votação. E a deputada Tia Ju quer que os conjuntos sinfônicos das bandas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar tenham no mínimo 22 integrantes. O texto foi aprovado. O uso de agrotóxicos que contenham 14 princípios ativos já banidos em outros estados e países também podem ser proibidos no Rio de Janeiro. A proposta do deputado Carlos Binck e do ex-deputado Newton Salomão recebeu 8 emendas e retorna às comissões. Os guias de turismo podem ser autorizados a utilizar os próprios veículos para o exercício das atividades profissionais, como serviço de transfer, excursões, passeios e programas turísticos. A matéria do deputado Luiz Paulo recebeu 2 emendas e retorna às comissões. A lei que garante a reserva de espaço para pessoas com deficiência que necessitem de cadeiras de rodas em shows, cinemas e teatros pode ser ampliada. O deputado Átila Nunes quer que esse direito também seja garantido em estádios e ginásios esportivos. A proposta aprovada retorna à pauta para mais uma discussão. Também foi aprovado o projeto dos deputados Felipe Soares e Tio Carlos, que cria o aplicativo Jovem Protegido. A ideia é que a população possa encaminhar denúncias de violações aos direitos da criança e do adolescente no estado. O deputado Tio Carlos também quer autorizar o governo estadual a criar 10 bolsas de estudo para cada ano letivo na Escola de Música Vila Lobos e em universidades estaduais para músicos registrados no Conselho Regional do Rio de Janeiro da Ordem dos Músicos do Brasil. A escolha e o envio dos nomes contemplados será feita pela Ordem dos Músicos. O texto foi aprovado em primeira discussão. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.